Gente, boa noite. Uma alegria estar aqui de novo. Estamos quase indo para o terceiro ano de trabalho. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir uma salva de palmas para a Denise Fraga, maravilhosa, que está aqui. Bem, gente, Walter Longo, antes de qualquer coisa, não mora em Lisboa. Não há uma pessoa que chegou até hoje aqui no Brasil vai estar o quê? Uns 10 dias com a gente, não perco. Mora em Lisboa? Não mora no Porto. Mora acima do Porto, mora no norte do Porto, na Vila do Conde. Todos os seus livros foram produzidos ali, e ele tem muito orgulho de morar ali. Por mais que todos os jornalistas também perguntam: por que você não mora em Lisboa? Por que não mora em Lisboa? Vamos convencer bem? Acho que sim. Pode ser que as pessoas deixem de me perguntar isso. Porque é estranho perguntarem-me, toda a gente me perguntar antes de mais boa noite. Você puxa para que eu seja mal educado e depois eu sou mal educado. Não digo nem boa noite. É que nós dois estamos fazendo essas palestras, vai um atrás do outro, então até a gente fica muito acostumado, péssimo. Mas, sim, mas é estranho, não é? As pessoas, qualquer pessoa de qualquer lugar que chegue pergunta: você mora em Lisboa? Que é diferente de perguntar onde você mora em Portugal. É diferente, não é? Você mora em Lisboa, especificamente. É como, eventualmente, perguntar a um brasileiro que encontra em qualquer lugar do mundo: dizer, você mora em São Paulo? Você mora no Rio de Janeiro? Especificamente uma cidade. E como eu não moro em Lisboa, se eu morasse em Lisboa, talvez eu achasse isso normal e talvez não tivesse dado conta. Mas como eu não moro em Lisboa, é estranho. Eu não moro nem no Porto. E o Afonso estava a chamar a atenção para o facto de eu gostar de viver em Vila do Conde. Porque eu vivo numa cidade pequena, particularmente pequena, calma, quieta, e não só estou ali, como estou no bairro dos Pescadores, ou seja, a cidade está dividida em duas partes, a parte rica e a parte pobre. Eu vivo na parte pobre, numa parte até um pouco desqualificada urbanisticamente, uma parte mais feia, onde não foi feito grande investimento, enfim. A Presidente da Câmara, a prefeita, não vai ouvir, provavelmente, mas eu aproveito e faço a minha crítica política local. Não foi feito investimento nenhum naquele bairro e é aí que eu vivo. Por isso, quando chegarem ao Porto e começarem a subir pelo litoral, pelas praias, e virem uma cidade deslumbrante e depois de repente a cidade parece que apodrece, é onde eu vivo. Vivo na parte apodrecida. Eu acho que atrás disso também tem até uma coisa poética, né? Porque você vive lá, principalmente também porque é o seu ambiente, né? Você não sentiu necessidade de, assim que tivesse um pingo de recursos, mudar para Lisboa. Inclusive seus amigos todos sabem o que você faz, sabe? Eu estou ali desde os 9 anos de idade, 9, 10 anos. Os meus pais mudaram para ali porque o meu pai queria muito ser dono de um café. O meu pai era completamente louco, chalado, e queria muito ter um café. Ele tinha um emprego num banco, era subgerente de um banco, ganhava muito bem. Só ele é que trabalhava, ninguém precisava mais trabalhar porque ele ganhava bem. Mas ele queria ser dono de um café e então desgraçou a família inteira. Porque café é uma coisa que dá emprego até a criança, não é? O café é uma coisa que escraviza. E então nós passamos a ser uma família escravizada. E ele, a única decisão acertada que ele tomou foi de sair do interior de uma cidade pequena e menos interessante para o litoral. Então comprou o café no litoral e nós fomos escravizados no litoral. O que dava certo, assim, de vez em quando havia uma hora livre, a gente podia fazer praia e a ver se morenávamos. Mas eu não consigo muito sair dali. Eu gosto de viajar e é muito importante para a minha sanidade
viajar, fazer um reconhecimento de outros lugares, mas o regresso, eu costumo dizer que eu viajo sempre entusiasmado. Sempre que saio de Portugal eu saio entusiasmado. Ao fim de uma semana de estrangeiro, eu começo a amargurar. Começo a sentir muita falta eu não consigo estabelecer rotinas, não é? Começo a sentir muita falta dessa possibilidade de inventar uma rotina, de ir ao café onde eu vou sempre, de ver os meus amigos, saber assim as coisas do cotidiano, coisas que não aparecem no jornal, não é? Assim, saber quem é que ainda namora, quem é que já não namora, tentar meter o nariz onde não somos chamados, ter um jantar assim com as pessoas amigas, poder dizer palavrões, é uma coisa que eu em público nunca digo, eu sou super educado, menos quando estou em casa. Quem falou isso? E essa higiene, digamos assim, da intimidade, não é? Essa intimidade de estarmos num lugar que é todo ele parecido com a normalidade, não é? Porque não dá muito para ser normal quando estamos postos num palco. A Denise, não sei se sente isso, talvez se sinta super bem quando chega a um palco, mas não é a normalidade, não é? É uma super coisa, não é? É uma super realidade, é uma outra que nos preenche, que nos educa, inclusive, a partir da qual nós podemos entender tanta coisa, mas eu necessito muito de um caminho de regresso a um ponto onde eu seja apenas um ser em sobrevivência, com outros seres em sobrevivência, maturando alguns sonhos, e eu gosto muito de voltar a casa, de facto. E isto, enfim, eu já estou no Brasil há 15 dias, já passou mais do que uma semana. O que significa que nem todos os países me convencem a estar mais do que uma semana. E eu ainda não entrei em colapso. Ainda estou muito bem. Mais ou menos equilibrado. Mas é curioso, por exemplo, que eu desenvolvo algumas tarefas que eu costumo entender como tarefas de reenvio. Eu estou muito de costas para estas pessoas, vou tentar pôr-me assim. São tarefas de reenvio, como por exemplo, eu anoto coisas durante as viagens, durante as estadias fora, anoto coisas numa espécie de diário que eu posso usar depois para ler às pessoas da minha família ou para ler aos amigos. Posso ler excertos, pequenos pensamentos desse diário. É uma forma de eu, estando no Brasil, eu já estou a fazer esse diálogo com as pessoas que ficaram em Vila do Conde, porque eu estou a escrever alguma coisa que é para elas. Eu escrevo postais ou cartas para os meus sobrinhos e para algumas crianças de quem eu acho que sou tio, mesmo que não partilhemos o sangue. Eu escrevo cartas, por exemplo, a crianças que ainda vão nascer, que acho muito lindo, crianças, assim, algumas amigas que estão grávidas. A minha sobrinha, por exemplo, está grávida, vai ter o primeiro filho que nascerá em setembro, e eu envio postais e cartas para o Lourenço, que só vai nascer em setembro. Então são formas que eu tenho de absolutamente não estar sozinho, não é? Eu sei que estou convosco, mas esse tipo de solidão que tem que ver com o reconhecimento da nossa intimidade, das pessoas que se inscrevem na nossa vida como familiares, as pessoas que são de um reduto familiar. Eu preciso muito disso. Eu acho que é um bocado por isso que eu não saio de Vila do Conde, porque a minha família ficou ali, não é? A minha família estabeleceu-se ali, criou uma lógica profissional ali naquelas imediações, e eu não sei muito viver sem essa relação familiar, sem essa proximidade.
Ainda que eu brigue com toda a gente, assim, com as minhas irmãs, com o meu irmão, acho muito erradas as minhas irmãs e o meu irmão. Acho que só eu é que estou certo. Quer nem dizer que ele é caçula, né? Exato. E os caçulas normalmente estão certos, porque os caçulas, eles conseguem, eles espiam tudo, porque quando toda a cena da família está montada, o caçula aparece. E só muito tarde é que a família se apercebe que o caçula já não é bobo e já entende. Então a cena está toda montada. É como ter uma peça de teatro em que já todo o mundo foi apresentado, não é? E todo mundo pode ter uma visão enviesada porque apareceu num determinado momento em que ainda não estavam os outros. Mas o caçula não. Quando o caçula aparece, está tudo já... Toda a gente já tem a sua agenda. Não é? Toda a gente tem uma ideologia, uma mania, uma loucura assumida. E o caçula espia tudo, porque ninguém dá conta dele. Ninguém presta atenção e todo mundo acha que ele vai ser um imbecil até aos 18 anos. E por isso, quando a família dá conta, o caçula é detentor de todos os segredos da família. E por isso eu sei todos os segredos das minhas irmãs e do meu irmão, da minha mãe. Sei todos os segredos, eu sei tudo. Sei tudo. E por isso a minha opinião é muito mais avalizada. Você falou outro dia que o caçula devia adornar a sala. É porque quando a gente é o mais novo, e sobretudo na contingência de ter duas irmãs mais velhas, para além de ter a minha mãe, eu tenho duas irmãs que gostavam de brincar de boneca. Não tem boneco melhor do que um bebê verdadeiro, não é? E mais ainda um bebê que era paciente, como eu, era uma criança muito paciente, muito esperadora, não tinha muito desespero. Eu ficava horas sentado, se mandassem, senta aí, não levantes, eu não levantava. Que é uma maravilha para tomar conta e é uma maravilha para brincar, para pentear cabelo, porque eu já tive cabelo. E então eu costumo dizer que como não tinha validade para nada, como não era esperado que o meu pensamento contasse para a gestão da família, ninguém escutava o que eu dizia e eu servia para enfeitar salas, não é? Eu adornava as salas, adornava os espaços, eu era uma coisa bonitinha que ficava num lugar e as pessoas entravam e diziam assim: ai, que sala tão bonita, com objetos decorativos tão bonitos. E nos objetos decorativos estava eu, e normalmente calado, imbuído de um espírito objetificado profundo. Claro, quando crescemos temos de ser escritores ou atores ou qualquer coisa assim, porque fica-se com uma vontade de expressão e, como sabemos os segredos, aí já ninguém nos impede o caminho. Tem medo de nós. Você já elaborava as histórias ali? Já. Eu devo dizer que eu escutava muitas conversas. Eu era uma criança, de facto, muito esquisita, porque eu gostava mais de ouvir as conversas dos adultos do que propriamente de brincar. Porque os adultos nunca eram o que pareciam ser. Eu via assim as minhas tias muito de braço dado com os meus tios, que chegavam e cumprimentavam, sorridentes, e durante um tempo aquele aparato de uma certa estabilidade qualquer, ou de uma condição, não é? A condição de tia, casada com o tio, sorridentes, o braço dado, vamos jantar, comia-se, não se comiam, como também se comiam. Mas, então, espero que se tenham comido, mas comíamos à mesa a comida. Portanto, havia assim um ritual e umas tarefas, umas funções, umas condições que me pareciam assim muito estabelecidas. Mas, se nós demorássemos junto dos adultos, tudo aquilo se desmontava. Ou então havia uma amplificação
como se houvesse uma amplificação dos sentidos. Era assim um mundo da Alice, normalmente grotesco, normalmente para pior, não era para maravilhoso. Mas a Alice também sofria, a Alice também entrava lá e havia muito stress, porque muitas personagens também eram más, ou pelo menos destramelhadas. E eu aprendi isso cedo, e então eu gostava, e como tinha essa coisa de ser o caçula e acharem que eu era um idiota, que não prestava atenção, eu brincava com um carrinho, com uma porcaria qualquer, ficava, não olhava, era importante nunca olhar. Se olhássemos, dávamos a entender que estávamos atentos, que estávamos a ouvir. Então a gente só brincava, e de todas as vezes que diziam o nosso nome ou falavam de nós, a gente fazia de conta que não ouviu. Porque as pessoas diziam assim, olha que o menino está aí, olha o menino está a ouvir. E eu fazia de conta que eu não era o menino. Eu brincava, porque senão denunciava-me e elas calavam-se, não é? Sobretudo a conversa das mulheres, porque a conversa dos homens como dizer, é muito aborrecida. Normalmente os homens jogam cartas, jogam qualquer coisa, ou discutem futebol, não tem relevância para a gestão da família, não serve para nada. Mas as mulheres não, as mulheres falam dos maridos. E não só delas, mas dos outros também. E ao falar dos maridos delas e dos outros, acabam por explicar o que é que pensam, o que é que são, o que é que querem, o que é que dá certo, o que é que deu errado. E então eu sei que eu ouvia as conversas das minhas tias. A minha mãe até era muito, como dizer, a minha mãe era muito certinha. Ainda é, assim, certinha. A minha mãe não era muito de contar ou de ter, assim, coisas, mas as minhas tias eram mais desabridas, assim, diziam as coisas, diziam os palavrões e misturavam palavrões com coisas sagradas e então tinham, assim, uma dimensão, às vezes, herética. E aquilo para uma criança era maravilhoso, porque dava para entender que o mundo era muito mais amplo do que parecia e que o papel das pessoas é uma coisa misteriosa. O que as pessoas verdadeiramente fazem é um profundo mistério. E então eu fazia os meus filmes, fazia assim imaginava as minhas histórias, tomava nota de algumas coisas, tinha diários, por exemplo, que devo dizer, só sobrou um diário dos meus 12 anos de idade. Os outros deitei todos fora porque não contavam nada sobre mim, contavam coisas da família que muitas das vezes nem eram verdade, eram só lógicas que eu estabelecia e coisas que eu precipitadamente anotava, mas eu não sabia muito bem. Mas eu anotava e ainda hoje, lá está, eu devo ser o único que sabe muitos dos segredos da família, porque ao invés de brincar ficava a ouvir os velhos. A minha avó, eu não sei o quê. As avós são muito estranhas também, fazem coisas muito estranhas, porque nós pensamos que elas são só amorosas, mas elas têm todas assim uma conspiração. E os avós também, mas os avós são assim mais palermas, normalmente. São assim, vão um bocadinho mais... Pensam que estão mais incólumes, que ninguém repara. Mas eu aprendi que as mulheres reparam em tudo. E os homens não. Os homens reparam em metade das coisas. As mulheres observam tudo. Mas você podia emendar essa história do seu... Está falando do seu avô, sobre o livro, né, Mais Belas Coisas do Mundo, que foi a história do seu avô que ficava fazendo perguntas enlouquecedoras para você. O meu avô, o pai da minha mãe, estava invariavelmente acamado. Ele padeceu do coração até morrer, com um ataque cardíaco. E ele ficava acamado, e quando nós visitávamos, e era muito frequente, todas as semanas íamos 1 ou 2 vezes à casa da família, quando visitávamos os meus avós, eu ficava a fazer-lhe companhia, porque de facto, como era essa criança paciente, ouvidora,
Ele fazia-me perguntas, contava-me coisas, ou estabelecia assim umas ciências, propunha assim umas ciências e depois perguntava-me coisas acerca dessas ciências para que eu respondesse, para que eu pudesse ponderar acerca dos mistérios do mundo. E era muito desafiante, porque eu tinha muita pena dele, porque eu estava avisado para a facilidade dele morrer, não é? Para a probabilidade dele morrer. Nós visitávamos muitas vezes e tínhamos sempre aquela ideia de que em qualquer dia, em qualquer instante, o avô podia não estar mais ali. Eu cresci muito com essa ideia de que o meu avô não duraria muito. E eu sabia muito bem o que era a morte, porque quando eu nasci já tinha um irmão que tinha morrido. E visitávamos esse meu irmão no cemitério, por isso esse meu irmão morreu com 1 ano de idade. Por isso a morte para mim era uma coisa concreta, não era uma abstração profunda, era uma coisa que havia, eu costumo dizer, é um pouco chocante, mas havia um morto na nossa casa, que era o meu irmão. Nós tínhamos de ter uma relação, tínhamos de crescer tendo uma relação com aquela pessoa ausente, com aquela ausência. Tínhamos de gostar dessa pessoa, que era uma coisa complexa, como eu nunca o tinha visto, não havia pista dele sequer. Foram eliminadas as fotografias para que não se tornasse insuportável para os meus pais. Mas ainda assim nós estávamos obrigados a amar aquela pessoa, não é? E a fazer com que aquela ausência fosse uma pessoa. E por isso, eu, habituado a ter uma relação com um morto, estava eu. E por isso, a expectativa o medo de que o meu avô se transformasse numa outra pessoa ausente era muito grande. Por isso eu não queria entristecê-lo, não queria falhar. Então quando ele me perguntava como é que nascia uma estrela, eu tinha sempre uma teoria, eu tinha de encontrar uma teoria, nem que eu ponderasse ali 30 segundos, ficava a pensar, mas eu arranjava uma resposta que propunha uma solução para aquela curiosidade dele. Muitas das vezes convencido eu que ele não sabia, né, que me fazia perguntas com uma seriedade profunda, e porque não sabia, tinha curiosidade de saber, e talvez eu pudesse ajudá-lo a saber. Porquê é que eu achava normal? Porque eu achava que ele, como estava doente, talvez não conseguisse conhecer as coisas. E como eu não estava doente, talvez pudesse conhecer as coisas. Porque seria mais normal que ele, como mais velho, soubesse o que eu não sabia por ser criança. Mas eu achava, bem, ele está doente, não sabe. Eu estou saudável, talvez saiba. A minha cabeça saudável deve responder às coisas. Então andava ali, eu ficava horas com ele a conversar. E ele adorava. Adorava porque fazia-lhe companhia. E eu acho que o que ele apreciava era o esforço que eu fazia para não o desiludir. Ele entendia que eu, de alguma forma, queria tanto que ele estivesse bem, queria tanto contribuir para que ele estivesse bem, que eu conseguia entender até de física química e da astrologia mais recôndita. Então, as mais belas coisas do mundo são um pouco uma pequena recuperação dessa recordação enfim, falam exatamente de um avô que instiga o neto à curiosidade e à necessidade de perguntar e de saber porque é que as coisas acontecem, até que possa talvez entender que as coisas mais importantes estão no caráter das pessoas, e por isso têm que ver com valores e não propriamente com matérias tangíveis. Você foi um aluno leitor na sua família? Não tem leitores, né? Não. Qual a importância da escola na sua formação? Foi fundamental, porque nós não tínhamos livros, não havia livros. Eu fui o primeiro dos filhos, está a ver? A importância dos caçulas. Eu fui o único que quis ter um livro. Fui o primeiro a querer um livro. Eu tinha 10 anos quando quis um livro e comprei o meu próprio livro. E a escola foi o lugar onde depois eu encontrei uma ressonância para aquilo que me incomodava e para aquilo que me estava a acontecer, porque em casa não teria como criar referências para as leituras, para a pintura, por exemplo. Eu, na altura, desenhava muito e toda a gente dizia que eu ia ser pintor, toda a gente achava que eu ia ser um artista plástico.
Mas, embora eu desenhasse muito e ainda gosto muito de desenhar, eu acho que desenho mal, não sei desenhar, e nessa altura eu já queria ser, eu achava que as palavras é que me correspondiam, as palavras é que me entregavam alguma coisa, porque no fundo, quando eu estava no universo dos adultos, das minhas tias, e escutava tudo aquilo, era texto, não é propriamente desenho. Talvez se eu soubesse desenhar e pudesse retratá-las, como eu acho que tanta gente faz, talvez pudesse ir ao encontro da minha natureza, mas a minha natureza não era essa. Eu adoro as pessoas os artistas que vão no metrô ou seja onde for e fazem e vão desenhando as pessoas todas que estão sentadas, retratando os letreiros, os neons, fazem todos os dias deixam 2, 3, 4 páginas como um diário visual daquilo que está em torno. Eu adorava fazer isso, mas a minha cabeça nunca foi preparada para isso, eu não sei fazer isso. E o que me impressionava, no fundo, era aquela coisa discursiva, não é? Aquela narrativa pura, em que as palavras continham mistérios, mas ao mesmo tempo deixavam pistas reveladoras, e por isso a minha obsessão era perseguir as conversas, era perseguir os diálogos, era prestar atenção às palavras, até mesmo às intuações. Às vezes nem importa o que as pessoas estão a dizer, importa o modo como estão a dizer, e eu ficava convencido de que as pessoas são isto ou são aquilo, ou pensam isto ou pensam aquilo. E até hoje eu acho que é muito comum achar que entendo se as pessoas estão a dizer a verdade ou a mentira só a partir da intuação, de estar tão obcecado, tão obstinado com escutar as pessoas falarem, que só assim uma mudança na eloquência, na maneira como as pessoas posicionam o som, na maneira como sonorizam a palavra, e eu fico um pouco com a impressão de que a coisa é um bocadinho mais para um lado ou mais para o outro. Mas muitas das vezes há errado. Por isso, não tenham medo, podem mentir à vontade, porque não é algo de que eu faça uma profissão de fé. Mas e a escola é linda. Mas eu falei, não, você que não ouviu, Afonso. Eu disse que a escola, que eu encontrei ressonância na escola, que foi na escola que eu encontrei uma ressonância, em casa não teria. Agora, eu posso dizer mais para você ter a certeza que eu disse. O percurso pela escola, o meu pai estudou apenas 4 anos, a minha mãe estudou apenas 3 anos, por isso o percurso pela escola para mim foi absolutamente fundamental, foi onde eu colhi informação bastante para poder ser o escritor que sou hoje. Eu não fui um aluno excepcional, eu fui um aluno cheio de problemas em casa, com muitas dificuldades, com dificuldades financeiras, por isso com tudo a ajudar para que eu me desconcentrasse, para que eu estivesse na sala de aula preocupado, mas havia qualquer coisa em mim que me dizia que aquele era o meu lugar e que eu não podia sair dali, que eu não podia abdicar daquele percurso, que aquele percurso era um fortalecimento, era uma forma de empoderamento. Nem sei falar, eu devia de ir à escola outra vez, porque não sei falar. Era uma forma de empoderamento que talvez me salvasse, e eu creio que foi o que me salvou, porque eu estou muito convencido, e nós temos até falado um pouco sobre isso. Eu em algumas entrevistas tenho explanado sobre este assunto, porque acho que as escolas têm sido atacadas e os professores têm sido desprestigiados, e isso é o primeiro passo para destruirmos uma sociedade, porque na verdade as escolas são a distribuição da democracia. O conhecimento, distribuir o conhecimento, é verdadeiramente fazer a democracia operar, porque vocês nunca vão conseguir que a democracia nunca vai ser só o gesto do voto, não é? Dizer, escolhi. Não é exatamente esse instante que vai consumar a democracia. O
possibilita que estejamos em democracia é que no instante em que decidamos, estejamos todos informados, instruídos, estejamos todos empoderados ao ponto de sermos capazes de saber o que estamos a fazer. E por isso de sermos capazes de defender os nossos direitos, de sermos capazes de exigir a igualdade dentro da nossa diferença. Não é? Por isso a escola é que faz isso. É o ensino, é a educação, é a proteção do conhecimento, é a criação desse conhecimento que nos vai levar à consciência dos nossos direitos, à consciência do que é melhor para nós, e por isso, para mim, a escola é de facto o grande instrumento da democracia. Atacar as escolas é começar a instalar uma ditadura. E é o que acontece em todo o mundo quando os regimes têm pulsões totalitárias. Por isso não é uma coisa que possa acontecer só no nosso país, é uma coisa que acontece em todos os países que têm vontade de submeter o povo. Professores e os poetas primeiro, aquela coisa. Até mais primeiro os professores, porque os professores podem entender os poetas normalmente não entendem ninguém. São maravilhosos, todos nós temos direito a ser maravilhosos como os poetas, mas os poetas normalmente só se entendem a eles mesmos, não é? E depois podem ter assim epifanias reveladoras que servem para toda a gente, mas isso é um poema, porque o poeta em si normalmente é insuportável. Eu também sou um pouco poeta, publiquei muitos poemas e tenho alguns dos meus melhores amigos poetas e são todos eles muito chatos. Não tenho nenhum amigo que seja poeta e que seja assim fácil de ser amigo, assim, um amigo que eu diga, vou fazer um jantar, conto com ele para me ajudar a fazer a sopa. Não. Se a gente quiser ajuda num jantar, tem que ter um amigo que seja professor. Aí os professores ajudam. Se forem poetas, só aparecem para comer e normalmente para beber, e depois não ajudam a arrumar pratos, não lavam rigorosamente nada, mas pelo contrário, partem sempre alguma coisa, algum souvenir que nós tínhamos lá das nossas tias, e no dia seguinte escrevem-nos um poema e nós ficamos, que lindo, e vamos desculpando, não é? Mas o poema, não sei se vocês sabem, por mais incrível que seja, os poemas não lavam pratos, não arrumam a casa, não pagam contas. Então, primeiro os professores e depois os poetas. Você acha que os dragões... Ajuda aí. Os dragões, os feiticeiros, os vampiros e os vampiros feiticeiros vão salvar o mundo? Não, acho... Você quer que eu me estrepe? É porque ele sabe que eu não gosto de algumas coisas que são muito populares, que provavelmente vocês gostam. E se eu disser que não gosto e vocês gostam, vocês não vão querer mais ler os meus livros. Isso é uma pergunta... É o seguinte, vou explicar tudo. Na CBN, que ele deu entrevista semana passada, anteontem, a pessoa falou sobre o Game of Thrones e esse fenômeno, né, Denise? Esse fenômeno mundial se transformou num novelão, né? A novela brasileira é uma bobagem perto desse novelão que virou. Não, eu estou à espera que a novela brasileira passe a ter dragões. Né? Vai Malumada com o seu dragão, a mãe do dragão, com o cabelo branco maravilhoso. Me poupem. Aí a pessoa perguntou o que ele acha que coisa, se vocês pensarem assim, mas é muito fácil entender o quanto isto é destituído de validade para as nossas vidas. Pensem assim, eu penso muito ao nível do meu país, mas pensem assim, imaginem um filme de dragões passado na Vila Madalena. Vampiros na Vila Madalena. Aqui, em Santo André, a mãe dos dragões vive aqui atrás do Sesc.
Porque é que haveriam de viver nos Estados Unidos ou na Transilvânia ou não sei, não vivem em lado nenhum, não há. O mundo inteiro tem sescs, e se não tem sescs, tem coisas parecidas com sescs. Por isso, as pessoas só acreditam nos dragões e nos vampiros porque nós temos a ideia de que existe um lugar nos Estados Unidos onde é perfeito para ter isso. Mas se a gente pensar nos nossos lugares, aliás, pensem bem, se houvesse seres tão com dentes para ferrar, tinha de haver em São Paulo, que tem tudo, não é? Se não há o bairro dos vampiros em São Paulo, é porque os vampiros não vão resolver os nossos problemas. André, mostra para ele aquele lugar lá, depois, beleza? Do vampiro. Não, eu sei que teve a parada gay, que tinha muita coisa, que eu vi umas imagens, tinha muita gente usando coisas e não sei o quê. Mas é uma festa, depois tem o carnaval, é uma festa. Agora, o que me afeta nestes seriados, nestes filmes, é que eles têm tudo para ser histórias infantis, são histórias absolutamente infantis, mas feitas com uma plataforma de terror, não é? Matando, esfolando, esventrando, para serem consumidos por adultos. E preocupa-me um pouco, porque enquanto adultos nós devíamos estar a consumir outros assuntos, devia de ser a partir de outros pontos de vista. Não digo que tenhamos de secar a magia ou a fantasia, mas vampiros e dragões pronto, não sei, está a ver como agora ninguém vai querer ler os meus livros. Inclusive os meus livros estão cheios de fantasia, sonhos delirantes e coisas malucas e a boca de Deus e não sei o quê. Mas obrigado aí. Hein? Foi bom, para o último papo juntos foi bom, foi bem pensado. Nem comecei. Já compramos, agora tá. Se comprou a entrada, não. Pergunta, concorda? Sim, sim. É? Então, quem quiser fazer umas perguntas, vamos abrir dos autógrafos. Quem quer falar? Eu gostaria. Você me ajuda, Gerson? Obrigado. Mas eu até gosto de ver filmes de terror, eu queria deixar isso claro. Mas não é assim, eu gosto dos filmes de terror, eu gosto daqueles filmes espessos de suspense, não é gore, eu não gosto de vê-los a esventrar, porque isso a gente vai no açougue e infelizmente a humanidade serve-se dessas coisas. Mas é aquele suspense em que a gente sente que o assassino talvez esteja em casa, a gente não sabe, houve um ruído e não há luz, aqueles filmes que não há luz, que a gente está ali um pouco às cegas tentando ver uma coisa que o diretor não mostra, não filma. Eu gosto disso porque mexe com os nossos sentimentos, mexe com os nossos nervos, isso gosto. Agora, se no meio daquilo tudo passar um dragão, eu penso, pronto, já não tenho medo. Não só isso, mas o dragão corta a cabeça do cara e espirra sangue pela sala toda, né? Com mangueiras. Boa noite, como é que você chama? Meu nome é Hugo. Hugo. Isso. A minha pergunta vai no sentido de uma das suas obras, da desumanização, que ela é toda contextualizada no ambiente nórdico, mas, no entanto, o conteúdo dela é meio que universalizante, né? Então a gente consegue ver dramas humanos que se passam especificamente lá, mas que uma criança na África, em qualquer outro lugar do mundo, também poderia passar. E eu queria saber como você faz para fazer que uma obra seja construída particularmente, mas, no entanto, ela também tenha um valor universal. É porque eu queria muito com esse livro mostrar uma certa Islândia, assim, que o livro pudesse inclusive ter uma dimensão quase visual, que ao ler a pessoa seja transportada por uma plasticidade específica. Mas o que me interessa na escrita, o que me interessa no ato de escrever, é encontrar expressões que nos pertençam a todos ou que nos aproveitem a todos, ou seja, expressões que se dirijam a todas as pessoas. E por isso essa aptidão, essa apetência para a universalidade, para mim é uma coisa essencial. E isso é que faz com que nós possamos ler livros brasileiros que passem no sertão
e a gente lê no Japão e faz sentido, ou possamos ler o Kawabata que passa no Japão e no sertão brasileiro pode fazer sentido, porque é uma grandeza humana que está em causa, não é? É uma auscultação ao que é ser-se pessoa, ao que é ser-se humano. O que acontece, o que eu acho que faço, não é? Como isso acontece nos meus livros, é que normalmente eu faço uma espécie de coisa expressionista, em que eu traço um quadro largo, macro quadro acerca do lugar, porque se você tentar descrever especificamente o que está na desumanização, também não consegue, como é especificamente a casa, se o quarto é de trás para diante, para a frente, se tem cor, que móveis, quantos móveis, se a moça tem o cabelo mais assim ou mais assado, se a roupa dela tem cor, você não sabe, porque eu não disse isso. E se ela é muito alta, pouco alta, você sabe que ela é mais ou menos criança. Mas ela podia ser uma menina de 11 anos muito alta, muito magra, podia ter o cabelo muito curto, podia prender o cabelo com um gancho. Eu não digo nada disso. Eu só digo que ela é uma menina, você sabe que ela é islandesa e você na sua cabeça inventa uma menina islandesa. Eu falo da casa, digo que a casa não é muito grande, você inventa uma casa que não é muito grande. Mas eu já digo a brancura, o cristal, o clarão da luz, a noite contínua do verão, o dia contínuo do verão, a noite contínua do inverno. E aí o que você tem são traços largos. É como se você visse uma tela que ao longe parece perfeita. E quando você chega perto, vê que não tem pormenores, não tem detalhe. Não é? Acontece com a pintura muito isso. Você ao longe vê perfeitamente uma menina brincando numa pressão de gelo. Quando chega ao pé, vê que aquela menina é só um borrão e que afinal você não vai conseguir descobrir se o cabelo dela é mais comprido ou menos comprido, se ela tem um gancho no cabelo ou não. E porque isso não me interessa. O que me interessa é que você tenha a sensação de estar a ver, mas veja através da sua própria construção. E quando vê através da sua própria construção, você está a usar a sua própria referência, por isso está a usar quem é, e está de algum modo a incorporar o texto na sua vida. E por isso é que ele talvez se universalize tão depressa, porque eu não perco tempo e não tenho interesse em detalhes que diferenciem tanto assim aquela menina de você. Muito obrigado. Por isso que você não gosta tanto de descrição exagerada nos seus textos? Eu detesto a descrição. Eu detesto a descrição da gestualidade e a descrição das pessoas como se não houvesse fotografia, como essa tendência realista, não é? Século XIX, o Essa de Queiroz, quando começa Os Maias, que é um romance incrível, mas começa 10 páginas até que o indivíduo entra finalmente no raio da casa. Se a gente fosse a pé, chegava mais depressa. A gente conseguia percorrer aquelas alamedas mais rápido indo a pé, e ele foi de carruagem, ia lá numa carruagem qualquer. Eu não tenho saco para a descrição detalhada das folhinhas todas, das espécies das árvores. Eu até gosto de dizer assim que tenho um sobreiro, porque dá assim um ar científico, não é? Dizer assim, não é uma árvore, é um sobreiro, um carvalho, não é? Tenho um pinheiro. Eu acho interessante, mas não vou descrever um pinheiro para as pessoas. Quem não sabe o que é um pinheiro vai ao Google e vê o que é um pinheiro. Não vou ficar ali elaborando infinitamente acerca do pinheiro, quer dizer, não tenho paciência. Então, e odeio livros, sinceramente, eu não suporto livros que se detenham na gestualidade, no detalhe da gestualidade. Para mim, se a pessoa fez um chá, então eu não preciso de dizer, tomou a chaleira, aqueceu a água, encheu na banca, não sei o quê, colocou até meio, quando começou a fazer espuma, pegou, tomou aquilo,
colocou na xícara, a xícara era azul, com umas flores amarelas, levou aos lábios, chega assim, chega, já não leio mais, não quero saber. Para mim basta dizer assim, tomou um chá. Ao tomar um chá, nem preciso dizer que tomou um chá, ao tomar um chá, entendeu que a sua vida era uma porcaria. Você entendeu a ideia? Não tenho saco para estar ali a descrever-me como é que se faz um chá. Eu sei. Eu também tenho uma chaleira, também tenho uma xícara. E eu sei, não vou descrever, porque isso acontece normalmente acontece normalmente quando as pessoas não sabem o que escrever. E como não têm um propósito para a escrita, como não há um fundo ético, como não há uma ideia, exatamente para uma ideia, para escrever uma ideia, as pessoas descrevem evidências. E escrever evidências... Estão a filmar, não estão? Queria dizer um palavrão, mas estão aqui duas crianças, não posso dizer. Escrever evidências é uma porcaria. Não interessa escrever evidências, ninguém vai aprender nada com as evidências. Se é evidente, a gente já sabe. E por isso a mim interessa nessa coisa interior dos propósitos dos assuntos e não propriamente daquilo que é óbvio. Não tenho paciência para coisas óbvias. Pergunta? Jefferson. Surgiram 3 perguntas. Eu vou dar um número. Você é 1, você é 2, você é 3 e você que desistiu. 4. Beleza? Vou fazer 4 perguntas. Vocês guardem os números, por favor. 5. Boa noite. Eu sou a Maria. Olá, Maria. Eu queria saber se você tem uma rotina de escrita ou escreve todo dia ou só quando a inspiração vem. Não, eu não tenho rotina porque eu sou todo desrotinado. Eu sou todo estragado. Cada vez mais estragado. Você é amiga da Beatriz, está ao seu lado? A Beatriz é minha amiga. Não, o que acontece comigo é que tendencialmente eu deveria escrever todos os dias porque eu não consigo pensar em mais nada. Mas a vida é tão cruel que não me deixa escrever todos os dias. Eu tenho de sobreviver, tenho de comer, tenho de pensar em coisas práticas, tratar de lavar roupa, agenciar assim as minhas coisas de maneira a que eu não apodreça. E então eu tenho muitas distrações. Mas quando eu organizo a minha agenda, digamos assim, quando eu me organizo para escrever, eu escrevo como um bruto, muito violento, sem comer direito, esquecendo muitas refeições e até criando assim alguma abstração entre a realidade e a fantasia, porque me esqueço assim das coisas. É como se abrisse assim um hiato, um espaço meio vago, meio estranho entre quem eu era e quem eu vou passar a ser. Mas normalmente quando eu regresso, quando acabo um livro e procuro regressar outra vez ao cotidiano, não é, à normalidade, eu fico muito surpreso de ser quem sou, assim, fico assim, olha, coisa tão arrumadinha, tão ajeitadinha, ter uma cama normal, ter uma casa. Eu fico sempre muito surpreso. Como é que eu consegui comprar estas coisas tão bonitinhas? Fico assim, porque no tempo da escrita do livro a coisa é tão confusa que eu poderia ser um sem-abrigo no fim. Se eu fosse um sem-abrigo, eu talvez não fosse surpreendente, porque é uma coisa muito, muito destituída de regra. E depois surpreende-me sempre que eu até tenha uma vida mais ou menos regrada, assim, que alguma coisa na minha vida esteja organizada ao ponto de eu parecer uma pessoa normal. Não aparenta não, pode ficar tranquilo. Número 2 é aquele moço ali de camisa azul. Boa noite. Como é que você chama? Caio. É um pouco dentro da pergunta da Maria, né? Como é que é o teu processo de escrever? Eu sei que cada obra exige uma parte, né, do autor, mas como, via de regra, você se entende dentro da construção da tua escrita?
O meu processo é cada vez mais por boicote a mim mesmo. Porque ao longo dos anos a gente sabe tanta coisa sobre escrever, ou sabe tanta coisa sobre como escreveu, que fica fácil voltar a escrever daquela forma. E então eu preciso boicotar para não fazer a mesma coisa, para não escrever o mesmo livro. É aquilo que mais me angustia. Eu lembro, por exemplo, quando eu escrevi o Remorso de Baltasar Serapião, eu ganhei o Prémio Saramago, fui muito bem recebido, muito elogiado e não sei o quê, e toda a gente pensava que eu ia escrever, que eu ia progredir naquela linha, daquela linguagem grotesca, medieval. E então há todo um filão milionário para pessoas que escrevem sobre a Idade Média. Estávamos na época do Dan Brown, havia todos aqueles livros que eram o Código e o Códex não sei, a Descodificação e o Codiguinho. Toda a gente imitou, não é, o Dan Brown, e toda a gente ficou rica. E alguém dizia que se eu escrevesse um código qualquer, que eu teria a oportunidade de fazer um sucesso mundial, porque eu tinha uma linguagem credível para uma antiguidade mental, não sei o quê. Só me faltava pôr os dragões e eu ficaria milionário. E eu, a seguir, no Apocalipse dos Trabalhadores, eu fujo completamente daquilo, faço o meu livro talvez mais normalizado, mais humorizado, um livro divertido. É curioso que o Remorso é o meu livro menos divertido, mais grotesco, e passo para o meu livro mais divertido logo a seguir. E eu tive essa necessidade, eu sinto essa necessidade de depois de um determinado livro, fugir para um espaço que me seja contrário quase. E isso é físico? Por exemplo, só dando um spoiler, você vai sair para escrever seu próximo livro agora e você vai se deslocar para um lugar diferente do anterior, escondido? Não, eu posso ir para o mesmo lugar, eu preciso ir para um lugar que não esteja contaminado comigo mesmo. Por exemplo, eu, cada vez mais é deprimente, mas eu, se escrever em casa, eu escrevo diante de uma parede que não tem nada. Tem uma secretária que está encostada a uma parede branca. Eu não vejo nada. As pessoas pensam assim, eu vivo perto da praia, tenho umas janelas onde se vê o mar ao fundo, não dá para ver aquilo, não tem que ver nada. Como? Eu escrevo no computador. Tomo muitas notas em cadernos, mas depois passo tudo ao computador. E normalmente não olho para as notas, que não tenho paciência para andar a ver aquilo tudo e organizar, porque é muito papel, muita tralha, muitos cadernos ao longo dos anos. E então eu depois fico tão aflito a escrever, é tão obsessivo a escrever, que não consigo parar para ir consultar nada. Então, se eu lembrar, lembrei, se não lembrar, ficam nas notas. E às vezes é horrível, porque às vezes, quando o livro saiu e eu estou a arrumar os papéis e vejo os cadernos e lembro de personagens que eu tinha inventado que achava lindas e que não usei, que não chegaram a entrar no livro, ficaram abortadas, não é? Não nasceram. Mas não é pena, o livro está feito e eu só edito o livro se gostar muito do livro, por isso quando edito o livro é porque estou de alguma forma satisfeito com ele. Mas o que acontece cada vez mais nessa questão da fisicalidade do espaço é que a minha casa ela é muito cheia de referências, muito cheia de objetos, de souvenirs de outros livros, de quadros, de sei lá, fotografias, artesanato de todo o mundo, tralhas. A minha casa é um inferno de tralhas. Tem mais coisas que as Casas Bahia. E tanto que quando as pessoas entram pela primeira vez na minha casa, elas não conseguem pensar. Elas entram e deixam de falar, porque não conseguem absorver, não sabem para onde olhar, não conseguem distinguir as paredes dos corredores, porque a profusão de informação é tanta que ela não tem imediatamente uma leitura. O que é coisa e o que não é coisa, o que é tapete e o que é parede, porque tudo tem muitos objetos e tudo tem muita cor. E eu não consigo escrever ali dentro, porque também não consigo pensar. Então eu preciso de fugir para espaços que sejam ascéticos. 4, pergunta número 4.
Como é que você chama? Oi, boa noite. Ariston. Você comentou no começo do bate-papo da tua necessidade de viver no local como Vila do Conde, não é isso? Estar perto da família, perto das suas coisas, dos amigos. Quando, acho que o Hugo, né, fez a primeira pergunta do livro A Desumanização, fiquei curioso em saber, em cima desse livro, que você disse também que tinha a intenção de transportar o leitor para aquela realidade, aquele país que é muito diferente, né? Como é que isso mexeu contigo, pensando na primeira parte, né? Que você precisa estar perto das suas coisas e ficou num país, ficou por um tempo em um país que aparentemente te leva muito para dentro de si mesmo, talvez até para uma solidão profunda. Para quem sente falta depois de uma semana longe de casa, estar na Islândia me parece que é um processo complicado. Mas é isso mesmo que eu faço, esse abuso comigo mesmo para poder testar o que eu sou, testar o que nós somos. E a Islândia, eu falo muito nisso, a Islândia é uma experiência espelho. Ninguém vai à Islândia para ver simplesmente uma ilha mais ou menos gelada. As pessoas vão à Islândia e se experimentarem, como eu experimentei, que viajei sozinho, as pessoas vão encontrar um cristal onde se olharem, por isso vão se ver elas mesmas, porque aquela solidão, aquele desamparo, o estarmos em paisagens tendencialmente infinitas, onde não há nada, onde não há intervenção humana sequer, para além da estrada que nos leva, e às vezes são caminhos mal definidos, não há sinal de outra presença senão a da natureza mais selvagem e árida. A gente entende, ao fim de um tempo, entende que está diante de um espelho. Nós estamos diante de nós mesmos. O embate com aquela solidão é um embate connosco mesmos, e por isso nós estamos desafiados a suportar quem somos, a saber quem somos e a defendermos-nos sozinhos. Não há rigorosamente mais nada com o que lidar senão com a nossa cabeça. E por isso é de facto uma espécie de espelho colocado à mente, não é? Um espelho mental que nos desafia por completo. E eu preciso muito disso. Gosto muito dessas... Às vezes posso lhe dizer que às vezes bastam-me 15 minutos numa situação de alguma extremidade para me impressionar a vida inteira, não preciso de mais. E acho incrível como algumas pessoas suportam determinadas realidades continuamente, anos após anos, coisas de violência, pessoas que são torturadas ou massacradas, humilhadas a vida inteira. Eu, por vezes, um instante de qualquer situação, ela de facto inscreve-se em mim com uma impressão que nunca mais consigo apagar. E isso é tão potente que depois é o que eu uso nos livros. A Islândia, eu precisei de estar mais tempo. Mas não é curioso que o livro constrói-se ao mesmo tempo também a partir de uma relação silente, de uma relação silenciosa de mim com a ilha. Eu não fiz pesquisas, não perguntei coisas às pessoas. Eu vi e sobretudo vi-me na ilha e pensei, se eu vivesse aqui, se eu fosse daqui, isto era plausível, e foi o que eu propus no livro, foi sobretudo isso. A Islândia não é a terra do pé grande, não? Do pé grande, do Bigfoot, não. A Islândia já tem para lá muitos dragões também, por isso não vale a pena levar para lá o Bigfoot. Eles acreditam em elfos e acreditam no povo escondido, acreditam em monstros marinhos, mas acreditam mesmo. Por isso, se vocês forem à Islândia, acho bem que vão, que é lindo de morrer, não perguntem às pessoas sobre isso. Sobretudo não perguntem à primeira, porque é ofensivo. Porque eles acreditam mesmo. É um pouco, talvez seja um pouco como alguém chegar ao Brasil e perguntar se vocês acreditam em orixás ou se a Iemanjá tem alguma importância para vocês. Porque comumente tem. Pode haver gente que não acredita em nada, que não quer nada com isso. Mas comumente um brasileiro tem uma relação com os orixás.
E por isso, se alguém chegar ao Brasil e decidir criar uma chacota com os orixás como se fosse uma coisa puramente ridícula, vocês vão entender que é ofensivo. Se chegar à Islândia e criarem uma chacota com os elfos, eles vão ficar ofendidos porque eles acreditam mesmo nos elfos. Pergunta. Tem mais uma aqui. 4, 5, agora me pergunte. Boa noite, eu sou a Rose. E minha pergunta, de uma certa forma, foi respondida, mas eu queria especificar em um Filho de Mil Homens, porque as personagens, além da genialidade da linguagem, sem dúvida, não é? As personagens são inconclusas e se concluem. E como é isso, não é? Dessa trama que parece única, e que parece compartimentada e que dialoga. Como é esse fazer? Porque é genial. Obrigado. Eu não acho genial, eu queria que o livro fosse melhor, porque eu hoje era capaz de o escrever de outra maneira. Tive umas ideias, depois de acabar o livro, tive umas ideias, mas pronto. Mas como quero escrever outros livros que ainda não escrevi, não vou voltar a esse. Mas esse livro é exatamente sobre isso, sobre a sensação de incompletude e sobre o facto de eu estar convicto de que nos completamos a partir dos outros. Os outros completam-nos a nós. Para mim isso é muito, muito claro. Nesse livro é quase um livro de protesto contra uma certa limitação que por vezes traçamos, pensando a família ou pensando o nosso círculo de intimidade de uma forma muito rigorosa. E o único rigor possível está no afeto. O resto não é limitador, não é verdade. A única coisa que de facto acaba por ser ratificadora, legitimadora da família é o afeto. E por isso as famílias podem ser de todas as maneiras. Uma das coisas que eu dizia às crianças quando ia falar às escolas e que as deixava muito surpresas, e que está no paraíso são os outros, é que, de facto, a família começa no desconhecido. Não é? Nós temos sempre, quando traçamos uma ideia da família, traçamos uma ideia vemos as pessoas que conhecemos muito bem, mas a verdade é que o início não pode ser esse, não é? A gente não casa com os irmãos ou com as mães e com os pais, nós casamos com alguém que encontramos na rua um dia, não sabemos quem é. Vamos saber depois, por isso a família, o ponto de partida é o desconhecido. O desconhecido, de alguma forma, é sempre a grande oportunidade. A grande oportunidade de cada um de nós está aí, está no desconhecido. E por isso, quando obstinadamente definimos a família ou levantamos uma espécie de muro em torno da vizinhança, dizendo não, isto é nosso, é isto que eu defendo, os outros não me importam, estamos a contradizer o sentido mais profundo da vida, porque estamos a impedir que o desconhecido possa vir à família. E por isso, tanto vale que seja mais cedo ou mais tarde, tanto vale que seja menino ou menina, o desconhecido vai sim ser a nossa família. Walter, pensando no muro, que não tem nada a ver, por que o homem é e foi e é tão violento com as mulheres no decorrer dos tempos? Porque somos ainda grotescos, ainda estamos num estádio muito subdesenvolvido. Nós ainda somos amadores no que diz respeito à humanidade, ainda somos uma versão amadora, nenhum de nós é um profissional da humanidade. Somos um esboço. Vamos levar muitos anos, vai levar muitas gerações até que possamos definir, até que possamos vencer o animal. Não é? Nós somos um animal, precisamos sobreviver, as sociedades ainda não estão organizadas para garantir a sobrevivência. Aliás, é uma das coisas mais nojentas que se pode assistir, é ainda ver pessoas que estão no limite da sobrevivência, por isso não têm condições para serem humanas, porque estão ainda preocupadas em alimentar um animal. E quem está preocupado em dar de comer a um animal não pode filosofar, não pode meditar, não pode ver teatro, não pode ler um livro. Não é? A gente com fome não lê um livro.
E se tivermos os filhos com fome, menos ainda vamos ter a possibilidade de ler um livro ou de intuir qual é a importância do livro, qual é a importância de um quadro. Por isso, tudo isso é um estádio seguinte, é uma coisa depois da sobrevivência. Vocês tinham um geógrafo chamado Milton Santos, que faleceu há uns anos, que era um homem absolutamente maravilhoso, e que dizia que a humanidade ainda não começou. E que, parecendo uma coisa, uma ideia miserável, não é? que nos atribui a todos uma minoridade, eu acho uma ideia de profunda esperança, porque significa que ela vai começar. E por isso eu acredito muito nisso, que um dia vai começar. Um dia há de nascer o primeiro ser humano. Mas ainda não somos exatamente nós somos um ensaio. Por isso é que somos capazes dessa porcaria toda. E o que acontece com as mulheres é tão simples quanto isso. Normalmente o bicho mais robusto preda o bicho menos robusto. E isso é típico de quem ainda não deixou de ser um bicho. E por isso é que as mulheres continuam, e agora inclusive foram desprestigiadas, não é? Foram ofendidas na sua totalidade com o regresso de ideias de menorização do género, que eu acho absolutamente inaceitável em 2019. Aliás, já achava inaceitável, já me custa a crer que em 1500 pudessem ter esses... Quando a gente lê, por exemplo, nós temos de ver as pessoas na sua época, não é? Mas a mim enerva, por exemplo, que o padre António Vieira, que foi tão brilhante, que é um escritor brilhante, um pensador brilhante, não tenha sido sensível, por exemplo, à causa negra. Eu sei que ele viveu há 400, 500 anos, não é? E há 400, 500 anos era muito difícil que um branco tivesse sensibilidade à causa negra, mas ele era tão genial que eu gostava que ele tivesse sido genial ao ponto de ter percebido uma coisa óbvia. E a questão das mulheres é um pouco isso. Nós temos esta coisa histórica de exemplos inacabáveis de menorização da mulher, mas eu estou do lado daqueles que, mesmo em 1500, já sabiam que as mulheres não têm de ser menores. E por isso é muito aberrante se pensarmos que em 1500 já se devia saber que as mulheres não eram menores. É muito aberrante que em 2019 alguém possa pensar que as mulheres são menores. Última pergunta. Nossa, parece um monte de bom. Você será o último, beleza? Se bem que você já repetiu, hein? Você já perguntou. É que ele tem de perguntar porque ele já pôs a mão para aí 10 vezes. Tá bom. Por favor, como é que você chama? Bruna, boa noite. Olá, Bruna. Toda a gente se chama Bruno e Bruna. Estes últimos dias, você reparou, ontem não era tudo Bruno? Havia duas irmãs à frente e as duas eram Brunas. E tinha perguntado primeiro um moço que era Bruno, e depois a moça perguntou que era Bruna, e depois a irmã era Bruna. Sim, até irmãos com irmãos dá Bruno, não é mesmo? E ela, Bruna, também. Mais uma para sua coleção. Então, boa noite. O que eu quero perguntar, na verdade, eu acho que em cada pergunta você respondeu um pouquinho do que eu vou perguntar, mas é sobre a questão da alteridade nos seus livros. Eu acho que essa é uma característica tão difícil nos dias de hoje, a gente conseguir se colocar no lugar do outro. E eu imagino que escrever sobre o outro, né, sobre o desconhecido, seja mais difícil ainda. Então, eu queria saber sobre o seu processo. Você disse no começo da entrevista que você era uma criança muito observadora. Eu acho que isso ajuda bastante. Mas da observação para se realmente colocar no lugar do outro, para ter essa questão da alteridade, é um caminho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que a maravilha de escrever, embora me possa ensinar muito acerca de quem eu sou, a maravilha de escrever é chegar ao lugar do outro, não é? A ficção é isso. Se eu não quisesse saber quem são os outros, eu talvez escrevesse apenas um diário ou ensaio.
até podendo talvez adotar um ponto de vista meio universal, mas eu nunca adotaria uma posição de ficcionista, não é? A ficção, ela implica um pouco esse interesse, implica imediatamente esse interesse nos outros. E a minha ficção, como eu não faço a descrição factual das coisas, porque não são os factos que me interessam, na verdade, eu costumo sempre dizer, não é a donzela casar no fim que me interessa. Se ela casar, tudo bem, se ela não casar, para mim, tudo bem. Se ela, inclusive, ficar muito feliz ou se ela ficar muito triste, eventualmente me dá igual. O que me interessa é a maturação dos pensamentos. Por isso eu uso aquela donzela ou aquele moçoilo, digamos assim, uso para poder pensar determinadas coisas. E ao pensar determinadas coisas eu estou a fazer uma deslocação ao caso dos outros, não é? Como é o caso da vida dos outros. E porque é um pouco o que eu tenho dito desde o início, é o que são as peças do nosso quebra-cabeças, por isso eu vou estar mais consciente do que é ser alguém, do que é ser pessoa, se tiver uma percepção mínima do que são os outros. E por isso eu ia dizer que tudo me interessa, mas mais do que tudo me interessar, tudo me pertence. Não é? A vida dos outros, enquanto conhecimento, enquanto informação, é algo que me pertence, porque é com isso que eu vou completar a minha ideia e as minhas convicções. E é com que eu me meço. A fofoqueira lá perto de casa que pensa a mesma coisa. O senhor faz a pergunta e logo depois passamos para ele. Então, por favor, que o senhor disse que era breve. Eu sou um desenhista diletante também, e sou ruim, mas sou esforçado. E uma amiga, vendo desenhar, comentou o seguinte: para que desenhar se existe fotografia? Eu não soube responder por falta de habilidade ou porque a pergunta era muito sem sentido. Eu queria saber como você responderia isso. Perguntinha não, só. Se for para perguntinha. Demora 4 horas. Vou mesmo. Primeiro eu tenho de acalmar, porque essa pergunta, se fosse comigo, enervava muito. Como é que uma pessoa não entende o deslumbre que pode vir de um desenho, de uma obra de arte, seja o que for? A fotografia não faz tudo. Aliás, a fotografia é muito pobre em relação ao que pode mostrar um desenho, porque o desenho a gente escolhe. O desenho, a fotografia faz um editing, não sei o quê, mas é uma colheita muito imediata. É como apanhar um pera apenas de um determinado ramo. Mas o desenho não. O desenho você tem de escolher até o vício do próprio ramo. Cada detalhe do ramo é você que elege. O que é vício do próprio ramo? Foi uma expressão portuguesa. A mania do ramo, o jeito do ramo, alguma coisa que você incute no ramo, no fundo, uma personalidade. A fotografia também está, não vou desvalorizar a fotografia, mas, sobretudo, a fotografia como testemunho de alguma coisa, como é muito desinteressante comparada com um desenho. O esplendor de fazer organicamente surgir alguma coisa do nada, de uma coisa branca, de uma folha branca, conseguir dotar uma folha branca de algo visível é absolutamente impressionante. E por isso é uma caligrafia. Eu adoro desenhos por isso mesmo, porque é uma caligrafia, é uma linguagem, não é? Que tem um discurso. Olha, eu não sei o que lhe estou a dizer. O que eu acho é que você não deve ser muito amigo dessa pessoa. Pelo menos dê um tempo. Diga a ela para ir ver a Tarsila no MASP, para ir ver assim umas coisas que há para aí, que estão à mostra, e um dia mais tarde a gente conversa. Eu não ia aguentar. Não aguentava. Gente, bem, eu queria fazer uma pergunta. Eu sei. Só queria te pedir para, logo nessa pergunta, você fazer o encerramento, dizer que o Walter Hugo vai estar lá fora autografando. Peço a gentileza de quem quiser fazer foto, eu mesmo faço, fica na frente dele assim, para não ficar aquela coisa que demora horas atrás. Não vou pedir para cantar parabéns, mas eu queria te dar o parabéns, você está trabalhando no seu dia, Jefferson, muito obrigado. Parabéns.
Lá fora tem aquele carro de som. Contratado já. Vai morrer de vergonha. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, André. Primeiro eu queria dizer que acho que a maioria das pessoas aqui poderiam ficar ouvindo o Walter falar a noite inteira, que sem maiores problemas. Obrigado. Enfim. Não, tem muita gente dormindo, você que não vê. Eu aqui vejo tudo. Aqui de frente. Pode ser. Na verdade, é uma pequena constatação de uma coincidência que me ocorreu logo quando você começou a falar sobre a tua relação com o seu avô, baseada no livro, né, nas mais belas coisas, que inclusive comprei. E me ocorreu instantaneamente que o Saramago, teu colega... Meu colega, dizer que eu sou colega do Saramago. Enfim, eu sei que ele tem um livro que me marcou muito, né, que são As Pequenas Memórias, não sei se você teve a oportunidade de ler. Sim. E ele fala de uma maneira belíssima e muito sensível sobre o avô dele. E o Saramago também, aí entra outra coincidência, também teve um irmão morto, ainda criança. O Saramago plagia muito a minha vida. Copiou muita coisa de mim. Eu acho que está respondida a pergunta. Intimidade, entendeu, né? Intimidade. Era exatamente sobre isso, né? Que é um livro que me marcou bastante. Eu também, que tive um avô português, também acamado, enfim. E eu acho interessante como essas histórias vão se entrelaçando umas às outras, né? E aí eu queria saber justamente se você leu Pequenas Memórias, ou se está na sua lista, enfim. Li. As Pequenas Memórias marcam-me por um arranque em que ele diz que precisou de voltar à Azinhaga. A Azinhaga é a aldeia onde ele nasceu. Ele precisou de voltar à Azinhaga já aos 60 anos para acabar de nascer. Eu acho a ideia muito bonita porque ele afastou-se daquela aldeia desde a infância, passou a vida toda. No fundo, ele cresceu em Lisboa, não é? E acabou virando um lisboeta profundo. E passou a vida toda dele afastado da mundividência rural, daquela aldeia. E mais tarde, por influência da Pilar, a Pilar foi muito importante na vida do Saramago em todos os sentidos. Eu escrevi sobre isso, tenho um texto, por acaso está inédito, ainda não, porque é uma coisa que eu ainda não sei bem o que é que eu quero fazer com aquilo. Mas eu escrevi sobre isso dizendo que, de alguma forma, a Pilar, quando entra na vida dele, ainda que ele já seja um homem mais velho, a Pilar vai importar para ele, vai importar para a vida do Saramago, até para ele nascer. Porque é ela que o convence a regressar à Azinhaga e a ponderar sobre a Azinhaga e a deixar um testemunho que respeite as pessoas da Azinhaga. E então, quando ele começa por dizer que precisou de regressar para acabar de nascer, no fundo é isso. Foi a Pilar proporcionou-lhe uma completude até para o instante do nascimento. É como se ela tivesse uma vigência retroativa na vida dele. Ela acontece a partir dos 60, não sei bem quando, mas acontece a partir dos 60, mas ela tem uma importância que contamina todo o tempo, todo o imaginário, todo o tempo anterior. E isso é o que mais me impressiona nas Pequenas Memórias do Saramago. Você também nasceu agora, em Angola, eu também nasci numa terra pequena. Para Portugal. Não, mas o que ele estava a tentar dizer é que eu plagiei o Saramago em alguma medida, não é? Que eu roubei qualquer coisa do Saramago. Não, eu não sei, se calhar só se for sem saber. Mas é que ele tem essas coincidências comigo. Nós temos uma origem humilde, os dois, um pouco presos à questão rural, famílias pouco alfabetizadas, e ele teve uma vantagem em relação a mim, é que ele cresceu em Lisboa, e por isso, ainda que ele tivesse sido visto durante muito tempo e até hoje como um certo vira-lata, que é um preconceito que existe em relação ao Saramago, porque ele não foi da sociedade, ele casou com uma primeira mulher dele, Isabel da Nóbrega, era uma granfina, eloquente da grande sociedade, e ele foi sempre discriminado porque é como se a princesa tivesse casado com um leigo absoluto. Mas ele viveu no epicentro de Lisboa a vida inteira.
Eu tenho um pouco isso, muitas das vezes as pessoas têm um pouco essa relação comigo, porque para além de eu também ter uma origem humilde, eu não vivo em Lisboa, vivo muito longe de Lisboa, e vivo afastado do Porto. E por isso muitas das vezes em determinados circuitos nós somos vistos como aqueles autores que se podem popularizar ou que podem dar certo, mas que tinham tudo para dar errado, não é? Porque os caminhos não foram traçados para nós, os percursos não foram previstos para nós, e isso aumenta o gozo das coisas, isso aumenta o prazer das coisas, quando eu entendo que levei um pouco a maresia do meu bairro de pescadores para os palácios. Eu fico contente, porque os pescadores também têm direito a entrar nos palácios. Já acabou. Oi? Mas acabou. Se por mim pode, porque eu até às 4 da manhã não tenho nada para fazer. Então rapidinho, pode fazer daí. Mas eu depois assino os livros mais rápido, assim. Pode fazer daí rapidinho. O último. Você falou que não faz descrições, a gente te sabe, porque você deixa para que as próprias pessoas, a partir dos seus conteúdos internos, possam criar os personagens, né? Esses detalhes. E aí tem a sua peça, né? A peça do seu livro, que está sendo... Desumanização. Que está no Sesc Santana. E eu fiquei pensando, fiquei curiosa, eu não assisti ainda, assistirei neste sábado. Fiquei pensando como é que foi para você de concretizar, né, esses personagens. Não tenho ideia do que se passa, de como foi a montagem, né? Vai te contar tudo. Vai te contar tudo. Como foi a relação com a peça, com a montagem do livro? Eu devo dizer-lhe que eu não conseguiria montar uma peça a partir de um livro meu, ou fazer um filme, não conseguiria. Não saberia o que escolher. Eu vejo as coisas a partir de um ponto de vista profundamente subjetivo, e por isso a maior parte das coisas que me afetam no livro não são de mostrar, são mais de sentir, e por isso eu não saberia como mostrar. A primeira coisa que eu fiz quando eles me abordaram, e já foi há uns anos, talvez há 4 ou 5 anos, quando a Maria Helena Shira me falou a primeira vez, foi, eu reconhecia, porque a Maria Helena Shira entrou em algumas novelas, eu reconhecia o rosto dela, e eu lembrava-me de ver atuar e gostava do trabalho dela, e então eu imediatamente disse, faça como entender, faça como quiser, por isso eu não vou envolver. Inclusive depois eles perguntaram, durante um tempo eles tinham a intenção que eu fizesse a adaptação do texto e que propusesse um texto, mas eu não tinha a mínima hipótese, eu queria escrever outro livro, não tinha a mínima hipótese de estar parado naquele livro, imaginando aquele livro de outra forma. Eu imaginei da forma que ele é. Se eu tivesse de escrever de outro modo, eu talvez destruísse tudo e não era mais o meu livro. Então eu disse, olha, vocês façam o que quiserem. Enviaram um texto, o José Roberto Jardim pediu muito que eu lesse, para ratificar e para legitimar a escolha. Eu disse que li e não li. Então menti. Eu juro que fiz isso porque eu não tinha saco para ler aquilo. Pensei, eu não quero atravessar isso, porque se eu atravessar isso eu vou pôr defeitos. Não é no trabalho que ele fez, é no meu trabalho. Eu vou dizer assim, eu já não quero que aconteça isso assim, ou já não me serve só essa frase, eu quero outra frase. A tendência é eu pegar naquilo e reconstruir o livro, fazer o livro outra vez. E eu pensei, não é possível fazer isso para mim, não é possível. Então eu enviei um e-mail a dizer assim, olha, adoro, está excelente, gosto muito, por mim podem avançar com esse texto como ele está feito e vai ser lindo. E, quando eu vi as primeiras imagens, eles usam vídeo, usam projeção vídeo, e o livro não tem câmera, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem nada disso, não tem celular. E eu pensei, isto vai ser uma desgraça, porque não é nada do que eu imagino no livro. Pensei que eles pusessem uma coisa de água, de luz.
eu imaginava que alguém fizesse aquilo em teatro ou em cinema, que fossem umas pessoas que quase não se viam na claridade. Porque é assim que eu vejo o livro, é umas pessoas a tentar existir, como se a Aldora tentasse muito existir no meio de um clarão. Há um clarão de luz e a gente tenta ganhar corpo dentro de um clarão de luz. E pronto, e a peça é a Aldora a falar para um vídeo e projetada. E não tive medo. Quando vi a peça, fiquei perplexo e maravilhado. O que o José Roberto Jardim fez é absolutamente magnífico. Magnífico. Ao mesmo tempo, o meu texto está perfeitamente respeitado, o meu texto está completamente respeitado, mas ele criou outra coisa que, respeitando o texto, faz prova de uma coisa, que é do próprio gênio dele, da sua própria imaginação, do seu próprio talento. E foi isso que eu recebi na peça, foi o retorno do talento de um encenador e de duas atrizes absolutamente maravilhosas. Por isso valeu a pena confiar. Antes das palmas ao Walter Hugo, queria agradecer a você. Muito obrigado pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Você teve sorte de eu não ter dito ornitorrinco. Muito obrigado, meu amor.